Então vamos lá. Nesse caso daqui, o ângulo excêntrico externo vai ser o quê? Qual vai ser a formulazinha que nós trabalhamos ontem? E ontem mesmo eu tirei algumas dúvidas. É que o quê? Que o ângulo excêntrico vai ser o quê? A diferença entre os arcos, a metade da diferença dos arcos. Então, no caso da letra C, os arcos que nós temos aqui é o EF, que mede 160 graus, e o CD, que mede x. E o ângulo excêntrico é esse de 30 graus aqui, esse ângulo G. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, respondendo a letra C, eu vou ter 30 graus, o ângulo excêntrico, vai ser igual a 160, é sempre o maior menos o menor, ok? Dividido por 2. Então, a gente vai iniciar ele assim. Então, aqui eu vou aplicar o tal cruz credo. Então, eu tenho 160 menos x, vai ser igual a 60 graus. Então, menos x vai ser igual a 60 menos 160, menos x vai ser igual a menos 100, que multiplicado por menos 1, x vai ser igual a 100 graus. Tá aí. É o caso da letra C. Vamos para a próxima questão. Também eu deixei uma, se eu não me engano. No caso da questão 9, eu pedi que resolvessem a letra A e a letra B. Restou a letra C também. Então temos aqui o seguinte. É um ângulo excêntrico interno. O que é que vai acontecer? O ângulo excêntrico interno é igual a metade da soma das medidas dos arcos correspondentes a ele. Então, os arcos que nós temos aqui é esse de 75 graus e esse arco aqui que mede x. E o ângulo excêntrico interno é esse aqui, ó, de 50 graus. Então, no caso da letra C, nós temos 50 graus, vai ser igual a 75 mais x, está vendo que agora é soma, dividido por 2. Então, ó, eu vou aplicar aqui a lei fundamental das proporções, que é o tal cruz credo. Boto um ali embaixo e vou aplicar. Então, nós vamos ter x mais 75, ou 75 mais x, tanto faz. Vai ser igual a 2 vezes 50, que dá 100. Então, x vai ser igual a 100 graus menos 75. X vai ser igual a 25 graus. Então, tá aí. Continuando, resolvemos os dois. Vimos posições relativas de duas retas. Resolvemos esse, esse aqui também. Faltaram esses dois de cá. Desenhar a circunferência, deixa eu ver aqui. Vamos fazer um desenho bem simples, ok? Já que ele está pedindo. Desenhe uma circunferência de centro C e trace uma reta R que seja tangente, ok? Uma reta S que seja secante e uma reta T que seja externa a essa circunferência. Então, um desenho bem simples aqui, ó. Eu tenho uma circunferência, vou botar aqui questão 14. Temos uma circunferência de centro C. Ele quer que eu agora coloque as retas que sejam uma reta R que seja tangente. Vou lá. Lembrando, uma reta tangente tem que ter um ponto de tangência. Então, essa é a reta R, tangente. Uma reta S que seja secante. Tá aí.
Então, eu tenho dois pontos de interseção. Essa é a reta S. E, por fim, uma reta T que seja externa. Pronto. Com desenhos bem simples. Questão de número 15. Uma circunferência de raio 10 centímetros é desenhada sobre uma folha. Determine a distância D do centro da circunferência, no qual deve ser traçada uma reta que seja tangente a essa circunferência. Gente, uma reta tangente à circunferência vai ter a mesma medida de quem? Responde aí para mim. Vamos lembrar aqui, ó. Quando eu tenho uma reta tangente a uma circunferência, a distância dessa reta até o centro da circunferência vai ser o quê? Maior, menor ou igual à medida do raio? Ele vai ser, a distância vai ser igual à medida do raio. Então, distância D vai ser igual a R. Quando ela é secante, a distância dessa reta vai ser menor do que a medida do raio. E quando ela é externa, a distância vai ser maior do que a medida do raio. Aí ele pergunta assim, ó, determine a distância D do centro da circunferência, no qual deve ser traçada, não é para você desenhar nada, ele só quer que você diga qual vai ser a distância. Se essa reta for tangente à circunferência, qual vai ser a medida de D? Complicado no nono com vocês calados. Vou repetir. Uma circunferência de raio 10 centímetros é desenhada sobre uma folha. Determine a distância D do centro de uma circunferência, no qual deve ser traçada uma reta que seja A, tangente a essa circunferência. Somente isso. Então, a distância vai ser 10 centímetros. Deixa eu apagar isso ali e botar para o lado de cá, que ele não aceita a escrita aqui. Desliga o microfone, gente, se não estiver falando. Desliga o áudio, gente, por favor. Então, a letra A, a distância vai ser igual a 10 centímetros. Por que é 10 centímetros? Porque quando a reta é tangente, ele tem a mesma distância do raio. Se for secante, qual vai ser a medida da distância? E isso está certo. Fala aí. Pronto. Menor que 10 centímetros. Acabou. Uma questão simples dessa. Vamos lá. Vamos para a próxima questão. Questão 16. Duas circunferências são tangentes externas entre... Ah, fizemos essa daqui. Um par de circunferências é classificado como tangentes internas. Sabendo que um dos raios mede 7 centímetros e o outro mede 3 centímetros, qual é a distância, ou quanto dista a circunferência menor ao centro da circunferência maior? E aí? Não precisa nem desenhar, isso aqui é uma questão bem simples. Quando as circunferências são externas,
a distância, são tangentes externas a ela, a distância vai ser a soma dos dois raios. Mas quando as circunferências são tangentes, desliga o áudio, turma. Quando as circunferências são tangentes internamente, a distância entre os centros vai ser a diferença entre as medidas dos raios. Já praticamente dei a resposta. Qual vai ser aí? Qual vai ser o resultado? A distância vai ser a diferença entre o centro, o raio 1 e o raio 2. Deixa eu botar aqui. Não, diferença, diferença. Que é a diferença? Qual a medida do raio da maior circunferência? Desliga o áudio. 7 menos 3. Oi, tô ouvindo. Ok até então? Só um minutinho, turma. Vai lá. Questão 18. Estava passando só uma mensagem aqui para a coordenadora de vocês, que ela precisou falar comigo. Bom, sobre as circunferências, assinale a afirmativa correta. Se duas circunferências são tangentes, preste atenção aqui, só tem uma alternativa correta, certo? Se duas circunferências são tangentes, elas possuem mais de um ponto em comum. Isso é verdadeiro? Não. Qual é a premissa de ser tangente? É de possuir apenas um ponto em comum. Isso. Então é falso. Então já marco aqui que não posso marcar essa questão. Um ponto que está a uma distância do centro de uma circunferência, okay, maior que o raio, é um ponto interno a essa circunferência. Maior que o raio, ela está no interior da circunferência? Vou fazer um desenho aqui, ó. Eu tenho uma circunferência. Não, não é isso? É um ponto externo. Então aqui é o raio. E um ponto que é, ó, que está maior do que a medida do raio, ele é externo, então é falso. Letra C. Se dois pontos estão a uma mesma distância do centro, ok, de uma circunferência equivalente ao raio desta circunferência, dizemos que esses pontos pertencem à circunferência. Ó, o ponto, vou usar esse mesmo desenho aqui, ó. O ponto que ele está dizendo são dois pontos, eles estão a uma mesma distância do centro, ok? E equivalente ao raio, então, por exemplo, eu posso colocar aqui o B aqui, posso colocar o C aqui, são dois pontos. Dizemos que esse ponto pertence à circunferência. Sabe o que é que está acontecendo? Eu acho que vocês não sabem qual é o significado da palavra circunferência. O que é uma circunferência? Circunferência, gente, é essa linha vermelha aqui, ó, ao redor.
Quando eu falo circunferência, eu estou falando desta linha que circula esse lugar geométrico aqui, ó. O que é que vai acontecer? Eu tenho dois pontos, ó, dois pontos distintos, e eles estão a uma mesma distância do centro da circunferência, equivalente ao raio. Esses dois pontos pertencem à circunferência? Sim. Pronto, já encontramos a questão verdadeira, é a letra C. Já? Ótimo. Bora lá. Duas circunferências secantes possuem infinitos pontos em comum. Essa daí eu já sei que está errada. Então, duas circunferências secantes possuem infinitos pontos? Lógico que não. Ó, duas circunferências secantes só possuem dois pontos em comum. Ó, R e F, por exemplo, aqui. Continuando. Questão 19. Sabendo que a distância entre os centros de duas circunferências medem 37 centímetros, e que a soma dos raios vale 24 centímetros, então vamos lá. Então você tem uma circunferência de raio tanto, que eu não sei, e outra circunferência de raio tanto. A distância entre os centros, vou botar aqui, ó, centro 1, centro 2. Sempre desenhando é melhor para vocês entenderem. Ele está dizendo que essa distância aqui, vou voltar aqui a posição, equivale a 37 centímetros. Que a soma dos raios vale 24 centímetros, então quer dizer que eu vou chamar esse raio daqui de x, vou chamar aqui esse raio de y, x mais y equivale a 24. Vamos lá. E que o raio de um vale o dobro do outro, então vamos chamar aqui de x mesmo, e esse aqui vale 2x. Então, porque esse daqui equivale ao dobro desse de cá, fica melhor. Então, 2x mais x, vamos melhorar aqui essa questão para ficar mais prático. 2x mais x equivale a 24 centímetros. Determine cada medida dos raios e a distância que separa as duas circunferências. Então, ele quer o quê? A medida do raio de cada um é fácil. Depois, ele quer essa distância daqui, ó, que separa essas duas circunferências. Aí a gente pode chamar de y. Pronto. Então, aqui está rápido. 2x mais x igual a 24. Então, vai ficar o quê? 3x igual a 24. X vai ser igual ao quê? 24 dividido por 3, x igual a 8. Então, quer dizer que a circunferência menor, essa C2 aqui, o raio dela mede 8 centímetros, e a circunferência maior, o raio dela mede 16. Então, vou botar aqui, ó, C1 é igual a 16 centímetros, e C2 mede 8 centímetros, porque C1 tem o dobro da medida de C2. Continuando, agora eu quero saber a distância entre esses raios. A distância, basta eu fazer o quê? 37 menos 24. E aí eu vou saber qual vai ser a distância entre eles. Então, quer dizer que y mais 24 vai dar igual a 37. Então, posso fazer aqui, ó. Y mais 24 é igual a 37. Então, y vai ser igual a 37 menos 24. Dá quanto aí? 13, não é isso? 13 centímetros. Pronto, resolvida aí a questão.
Podemos avançar? Resolvemos aqui a questão 20. Eu passei essas questões aqui para vocês resolverem. Página 19 e página 20. Vamos então, temos aqui o seguinte. Na figura a seguir, o ponto C é o seu centro. O que representa VU? O que é VU, gente? Segmento que une duas extremidades da circunferência. Corda. Quais são os raios representados no desenho? CB. Depois eu tenho CV. Quem mais? CA. CA. Quem mais? Somente CB, CV e CA. Continuando. Que elemento da circunferência é representado pelo segmento TH? Reta secante. De que forma o segmento AB se relaciona com o raio da circunferência? CB é diâmetro, não é isso? Qual a forma que ele se relaciona? Diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Essa é a relação da letra D. Diâmetro. Se AB é diâmetro, então ele tem o dobro da medida do raio. Essa é a relação. Ok? Questão de número 5. Na figura a seguir, considere que que C é o centro da circunferência. Vamos lá. Em caso de afirmação, indique se é verdadeira ou falsa. A. O segmento CH possui a mesma medida do segmento AB. CH possui a mesma medida do segmento AB. Verdadeiro ou falso? Falso. O segmento AB apresenta o diâmetro da circunferência. Desculpe. O segmento AB representa o diâmetro da circunferência. Correto? O segmento EF é a maior corda que pode ser traçada na circunferência. O segmento EF é a maior corda que pode ser traçada na circunferência. Falso. Maior corda é o diâmetro, e ele não é diâmetro. Então, aí diâmetro é só o AB. Então, é falso. Podemos afirmar que, ao ligarmos o ponto A ao ponto G, cadê o ponto A ao ponto G? Formamos um triângulo ACG isósceles. Verdadeiro ou falso? Ó. Essa medida vai ser igual a essa. Então ele formou um triângulo isósceles, sim, é verdadeiro. Continuando. Daí as questões que vocês tiveram dúvidas. Determine o valor de alfa em cada caso, sabendo que x é o centro da circunferência. Então, nesse caso daqui, eu tenho todas as 3 letras aí, ângulos centrais. Quer dizer que ângulo central tem a mesma medida do arco. Então, nesse caso, eu tenho na letra A que 4 alfa vai ser igual a 3 alfa mais 70 graus. Então, resolvendo a equação, menos 3 alfa
é igual a 70 graus. Então, alfa mede 70 graus. Ele quer a medida de alfa, só isso. Então, letra A resolvido. Letra B. A mesma coisa. 2 alfa mais 50 graus é igual a alfa mais 80 graus. Então, 2 alfa menos alfa vai ser igual a 80 menos 50. Então, alfa vai ser igual a 30 graus. Resolvida a letra B. Letra C. Eu tenho que 2 alfa, ângulo central da mesma forma, menos 80 vai ser igual a alfa. Então, resolvendo a equação, 2 alfa menos alfa vai ser igual a 80. Então, alfa mede 80 graus. Resolvida aí a letra C. Questão 7. Determine o valor de y e de alfa, sabendo que DE é diâmetro da circunferência. Então, se diâmetro DE, ele divide em duas semicircunferências. Então, significa que esse segmento aqui, esse arco de D até E, mede 180 graus. Então, nesse caso daqui, eu vou fazer o quê? 120, vou tirar de 180. E aí eu vou encontrar esse valor daqui desse arco, esse arco BE. Então, vamos botar aqui, DE, o arco DE, ele mede 180 graus. E o arco DB mede 120 graus. Como é que eu vou encontrar BE? Eu vou fazer o quê? 180 menos 120. Então, o arco BE, que eu vou precisar para poder determinar, mede 60 graus. Pronto. Daí eu vou começar a calcular. Então, se esse arco daqui mede 60 graus, alfa vai ser, que é ângulo inscrito, vai ser metade do arco. Então, 60, não é isso? Dividido por 2. Então, nesse caso, alfa mede 30 graus. E no caso desse arco aqui, que mede 5y, eu vou fazer, 5y vai ser igual a 60 graus. Y vai ser igual a 60 graus, dividido por 5, y mede 12 graus. Tá aí. Continuando. Letra B. Qual é o valor do arco alfa e do arco menor ED? Pronto, ele quer saber esse arco daqui, que a gente pode chamar de x. O que é que vai acontecer? O ângulo D aqui é ângulo inscrito. E o EB é o arco correspondente a esse ângulo inscrito. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? O ângulo inscrito tem metade do arco. Então, o ângulo inscrito de 80 graus tem metade do arco alfa. Então, ele é igual a alfa dividido por 2. O que é que eu faço aqui? Aplico a lei fundamental das proporções. Então, alfa vai ser igual a 160 graus. Pronto.
significa que esse arco EB mede 160 graus. Se uma circunferência mede 360, eu vou fazer o quê? Vou somar esses dois daqui e vou subtrair de 360 graus, que aí eu vou encontrar esse x aqui. Então, x vai ser igual a 360 graus menos 120 menos 160. Então, vai ser 360 graus menos 280 graus. Quanto é que mede? Então, nesse caso, o arco é D, mede 80 graus. Tá aí. Podemos afirmar sobre o ângulo D e o ângulo F. Observe aqui o seguinte. Esse arco que vai de E até B, ó, tá vendo esse arco aqui? É arco do ângulo inscrito D, tá vendo? E é arco do ângulo inscrito F. Então, significa que o ângulo D é congruente ao ângulo F. Ok? Porque, qual é a justificativa? Eles possuem o mesmo arco. Essa é a justificativa. Questão 8. Em cada caso, faça o que se pede. O arco FH vale o triplo do ângulo C. Ok? Quanto vale x? Nesse caso daqui, eu tenho um ângulo que é chamado ângulo Q, excêntrico externo, não é isso? O ângulo excêntrico externo é metade da medida, é metade da diferença dos arcos correspondentes a ele. Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou ter o seguinte. O ângulo excêntrico que mede x, então letra A, corresponde à diferença entre as medidas dos arcos correspondentes, metade dessa diferença. Então, eu vou ter 130 menos 3x dividido por 2. Então, vou colocar 1 aqui e vou resolver. Então, nesse caso, nós temos 130 menos x, menos 3x, vai ser igual a 2x. Então, menos 3x menos 2x vai ser igual a menos 130 graus. Então, menos 5x vai ser igual a menos 130, multiplicando por menos 1, eu vou ter 5x igual a 130, que eu vou dividir por 5. Qual é o resultado dessa divisão? Tá aí. Isso aqui é o valor de x, 26 graus.
Letra B. Determine o valor do ângulo G. Então, o ângulo G também é um ângulo excêntrico. Só que eu tenho que descobrir a medida desse arco de cá, ó. Mas eu já tenho todas as medidas dos outros. 70, 82, 168. Significa que, se aqui é uma circunferência a média de 360 graus, eu posso chamar esse aqui arco de x. Então, eu vou fazer o quê? 360 menos a soma de todos esses aqui, ó. Então, esse ângulo x, está aqui letra B, vai ser 360 graus, menos 70 mais 82, dá 152. 152 mais 168 vai dar 320. Então, o valor de x desse arco dali vai ser de 40 graus. Pronto. Descobri o que eu precisava. Aqui, esse arco aqui mede 40 graus. Então, eu posso calcular agora o ângulo excêntrico G. Então, esse ângulo excêntrico G, ele vai ser igual ao quê? A diferença, é o ângulo excêntrico externo, entre a metade da diferença das medidas dos seus arcos correspondentes, não é isso? Então, 82 menos 40 dividido por 2. Então, o ângulo G vai ser igual a 42 dividido por 2. O ângulo G vai ser igual a 21. Letra C. Determine o valor de x. X ângulo excêntrico, de novo, é externo. Isso daí é rapidinho. Então, eu vou ter o quê? Não, nenhum cálculo extra. Basta a gente fazer ele direto. Pronto, nenhum cálculo. Ah, desculpa. Ah, certo. Tá ok. Então, nós temos aqui o seguinte. Eu vou ter a diferença, né, isso, entre a metade das medidas. Então, vai ter 100 mais 100 menos 40. Deixa eu apagar aqui. Dividido por 2. Então, x vai ser igual a 60 dividido... Isso. X vai ser igual a 30. Esse daqui eu não cheguei a passar não foi isso da página 21. Esse daí eu vou passar para casa, mas eu gostaria já que vocês começassem a resolver. Então resolve aí. É bom que tira logo dúvidas. Resolve aí a questão 9. Ângulo excêntrico interno. Ângulo excêntrico interno é o quê? A diferença entre eles vai ser a soma das suas medidas, não é isso? A metade da soma de suas medidas. Como é que vocês fariam aí nesse caso? É o arco. Isso. Ele é o arco. Não, 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 não. Ó, cuidado para não confundir. Você pode estar confundindo esse ângulo 60 como um ângulo central. Ele não é ângulo central. Está vendo que ele não se localiza no centro da circunferência? Então, como ele não está no centro da circunferência, eu não posso dizer que x mede 60 graus. Esse 60 graus aí é um ângulo excêntrico interno. Qual é a fórmula que eu tenho para ângulo excêntrico interno? Vai ser a soma...
Isso, 3x mais x dividido por 2. Não esquece que a metade da soma das medidas igual, igual a 60. Então, ou você coloca assim, ó, 60 igual a x mais 3x dividido por 2. Resolve aí. E aí? Oi? Deu quanto? Deu 30. Vamos lá. Então, é isso mesmo. Então, você tem aqui, ó, aplicando a lei fundamental. Então, você tem aqui 4x, né? Isso já pode somar direto. É igual a 2 vezes 60 dá 120. Então, x vai ser igual a 120 dividido por 4. Então, x vai ser igual a 30.